No caminho para um reencontro familiar, meu marido, João, ficou pálido e sussurrou: "Volta o carro agora." Fiquei atônita. Por quê? Só volta, por favor. Confiei nele, e isso nos salvou. Quando descobri o motivo, nunca mais vi meus pais da mesma forma. O plano era simples: sair cedo, lanches no banco de trás, café na frente, dirigir algumas horas, cruzar a fronteira para a França, abraçar pessoas que não via há tempos e fingir gostar de bacalhau. Seria normal, quase entediante, que era honestamente o objetivo. Eu estava dirigindo. Sempre dirijo, principalmente porque odeio como João freia no último segundo possível, e também porque o enjoo de movimento é um dos meus muitos talentos. As crianças estavam meio conscientes no banco de trás, metade assistindo a um desenho animado, metade brigando por linhas invisíveis traçadas nos assentos. Todos os três, com 5, 7 e 10 anos. Causa em miniatura com travesseiros de pescoço combinando. Estava tudo bem. Não mágico, não miserável, apenas bem. Até ele dizer: "Volta o carro agora." Não reagi de imediato. Ou reagi, mas não de verdade. Ri ou dei um meio sorriso, um daqueles reflexos quando você acha que é brincadeira, mas não engraçada o suficiente para merecer uma risada. "Por quê?" perguntei. Ele não respondeu logo, apenas olhou fixamente para a frente e disse: "Por favor, só volta." Foi quando soube que não era piada. João não entra em pânico. O padrão dele é calmo, calmo e às vezes cansado. Já o vi apagar um incêndio na cozinha com menos tensão. Então, peguei a saída, a última antes da fronteira. Ela fazia uma curva suave, como se a estrada estivesse me oferecendo uma segunda chance. No momento em que saímos da autoestrada, o corpo dele relaxou. Não completamente, só o suficiente para mostrar que ele estava se preparando para algo. "Tá bem," eu disse. "Quer me contar o que está acontecendo agora?" Ele balançou a cabeça. "Só dirige." "Dirigir para onde?" "Não sei. Qualquer lugar, menos lá." As crianças começaram a perceber. "Estamos indo pelo caminho errado?" perguntou o do meio. "Esquecemos algo," respondi automaticamente. "O quê?" "Te conto depois." O mais novo falou: "É lanche?" Não respondi. João não falou de novo por um tempo. Dirigimos em silêncio. 20 minutos, talvez mais. Só árvores e uma culpa pressionando a nuca. Então ele disse: "Pega a próxima saída." Levava a lugar nenhum. Uma estrada de acesso estreita, sem placa, sem propósito real. Um daqueles lugares que você só encontra quando está perdido, ou prestes a estar. Parei o carro. Ele soltou o cinto. "Fica aqui." Saiu e foi para a traseira do carro. Eu não conseguia ver nada de onde estava, então apenas esperei, as mãos suando, o coração fazendo algo estranho, rápido e pesado, como se soubesse algo que eu não sabia. Após um minuto, o porta-malas fechou. Ele voltou à minha janela. "Pode sair?" "Por quê?" "Preciso que você veja." Ele não parecia bravo nem assustado, apenas cansado e muito, muito seguro. Saí. Ele me levou até a traseira do carro e abriu o porta-malas. Não disse nada, só apontou. Olhei, e então esqueci como respirar. Não estava com medo. Ainda não. O medo ainda estava a caminho. O que senti naquele momento foi algo mais lento, mais pesado, como cair pelo chão da minha própria vida. Não toquei. Não precisava. Só sabia que estávamos a uma escolha errada de perder tudo. Sempre achei que era a responsável da família. Não responsável no sentido de pagar impostos e usar protetor solar, embora sim, isso também, mas no sentido de que achava que podia ser a estável, a que não explodia, não sumia, não mentia por esporte, a que tentava, a que oferecia ajuda quando podia e limites quando não podia. Mas, olhando para trás agora, realmente olhando, vejo que ser a responsável na minha família era como ser o motorista designado numa corrida de demolição. Eles não queriam ajuda, queriam cobertura, e eu dei. Durante anos. Tudo começou quando eu era criança. Meus pais, Ana e Carlos, eram do tipo que acreditava que viver bem era uma questão de imagem, não de dinheiro. Imagem. Se você parece bem-sucedido, se parece generoso,
Se as luzes de Natal estão alinhadas e a geladeira tem 5 tipos de mostarda, então está tudo bem. Não importava se os cartões de crédito estavam estourados ou se o gás foi cortado naquele inverno. Estávamos bem. Esse era o roteiro. Siga-o ou seja reescrito. Tivemos anos em que as coisas estavam apertadas. Lembro de cereal no jantar e um dos pais trabalhando até tarde na maioria das noites, o que depois percebi que era código para "não queremos que você saiba que não podemos pagar as contas". Mas também tivemos anos em que eles estavam com dinheiro. Carro novo, TV nova, móveis de jardim que ninguém usava. O dinheiro vinha e ia como o tempo. O que nunca mudava era o gasto. Uma vez, perguntei ao meu pai por que não economizávamos mais quando as coisas estavam boas. Ele disse: "Não precisa economizar se você sabe se virar". Eu tinha 8 anos. Minha irmã, Sofia, herdou tudo isso. A habilidade de se virar, o brilho, a atração gravitacional de alguém que ilumina uma sala enquanto desliga silenciosamente seu respeito próprio. Ela era a favorita. Não era segredo, nem mesmo um segredo feio. Apenas uma verdade. Eles gostavam mais dela. Eles a entendiam. Ela era como eles. Eu não. Eu era chata. Era assim que me chamavam, às vezes na minha cara. Chata, certinha, séria demais. Minha mãe uma vez me disse, no meio de um jantar de Natal, que meu problema era confundir disciplina com personalidade. E o pior, eu acreditei. Porque quando você cresce numa casa assim, começa a achar que a única forma de ganhar amor é sendo útil, limpa, razoável. Então foi o que fiz. Tornei-me a responsável. Eles ligavam quando precisavam de ajuda com seguros, formulários escolares, ou quando Sofia perdia outro emprego e alguém precisava cobrir o rombo. Eu dava o que podia. Não muito. Só o suficiente para evitar que tudo desmoronasse. Só o suficiente para não ser a vilã. Mesmo quando doía, mesmo quando transformavam cada não em egoísmo. Ainda assim, eu dava, porque eram meus pais, porque parecia mais fácil que a alternativa. Então, tudo mudou. Foi uns 4 meses antes da viagem. O filho da Sofia, meu sobrinho, estava com problemas na escola. Sofria bullying, diziam. Não se adaptava. Ansioso. Reservado. Fizeram uma avaliação e, aparentemente, um terapeuta recomendou um ambiente menor. Encontraram uma escola particular. Muito exclusiva, muito cara. E, nas palavras deles, transformadora. Não podiam pagar, claro, mas conseguiram uma aceitação condicional se fizessem um depósito. Só precisavam de uma ajudinha, só um pouco, só para garantir. Eles me pagariam de volta, claro. Meu estômago revirou no momento em que as palavras saíram da boca deles. Não era que eu não me importasse, eu me importava. Esse é o pior. Eu gostava do menino, queria coisas boas para ele, mas também conhecia o padrão, sabia como começava e como terminava. Disse não, disse com cuidado, como se fala com alguém segurando uma faca de vidro. Não posso pagar uma escola particular. Tenho 3 filhos, não temos escola particular. Desculpe-me. Eles não gritaram, só ficaram quietos, frios. Minha mãe disse, claro, esqueci, você tem regras. E então, não falamos por um tempo até o reencontro surgir. De repente, tudo era alegre novamente. Estavam empolgados para nos ver. Resolveram tudo, a escola, o reencontro, a viagem. Não perguntei como. Disse a mim mesma que não era da minha conta. Eles perguntaram se podíamos levar uma bolsa extra no carro. O carro deles estava cheio e tínhamos o SUV. Claro, eu disse, só me avise. Isso foi dias antes da viagem. Na manhã em que saímos, enquanto arrumávamos as coisas, meu pai me entregou uma bolsa vermelha. Não cabe no nosso, ele disse. Só essa. Peguei sem pensar. Joguei-a com nossa bagagem, as mochilas das crianças e uma caixa térmica cheia de sucos. Nem abri o zíper, nem me perguntei por que eles estavam tão relaxados de repente. Não parei para perguntar por quê. As pessoas que mal pagavam escola, mercado, gasolina e que me culparam por não ajudar, de repente estavam bem. Sorriam enquanto saíamos da garagem, acenavam como se não tivessem uma preocupação no mundo. E lembro de pensar, por um segundo, que estranho. Eles pareciam realmente felizes pela primeira vez.
Não dei muita importância na hora. Só mais uma bolsa, só mais uma viagem, só mais uma confusão familiar que eu não queria me envolver. Talvez devesse ter feito mais perguntas. Talvez eu fosse ingênua demais. Ele não parecia bravo nem assustado, apenas cansado e muito, muito seguro. Preciso que você veja, ele disse. Saí. Ele me levou à traseira do carro e abriu o porta-malas. Não falou. Só abriu o zíper da bolsa vermelha e afastou o moletom. E então tudo parou. Dentro, entre roupas, enfiado num nécessaire infantil selado em plástico, havia pacotes. Não um. Não escondidos com cuidado, apenas ali, sob camadas que não enganariam ninguém fazendo o trabalho por mais de 5 segundos. Olhei, sem entender completamente, e então entendendo tudo de uma vez. Não remédios, não vitaminas, nada com um propósito que não envolvesse algemas, advogados ou manchetes. Não falei. Não conseguia. Cada músculo do meu peito travou. Era como afogar em câmera lenta. Ele não disse, olha o que eles fizeram. Não disse, era isso que eu pensava. Apenas fechou o zíper e deixou o silêncio completar a frase. Dei um passo atrás. O cascalho rangeu sob meus sapatos como se estivesse em outro lugar, desconectado de algo real. Eles colocaram isso no nosso carro, eu disse finalmente. Minha voz estava fraca. Eles colocaram isso no nosso carro, ele confirmou. Com as crianças, acrescentei. Outro aceno. Olhei para o céu por algum motivo. Ainda estava azul. Ainda parecia um dia bom. Odiei isso. Parecia errado, como se o céu não tivesse recebido o memorando. Como você soube? Perguntei. Ele não respondeu de imediato, apenas olhou para o porta-malas fechado, como se ainda pudesse estar aberto por baixo. Quando eles nos deram a bolsa, ele disse eventualmente, algo nos olhos deles, no jeito que sorriram, como se já estivesse feito, como se tivessem certeza de que funcionaria. Ele deu de ombros, depois balançou a cabeça como se tentasse expulsar a memória. Não parei de pensar nisso durante todo o trajeto. Então, antes da fronteira, caiu a ficha. Ele me olhou. Eu não sabia, mas sabia. E isso, de algum modo, era pior, que outra pessoa tivesse visto o que eu treinei a mim mesma para não ver. Voltei lentamente para o assento do motorista. Entrei. Fechei a porta. Fiquei lá por 1 minuto, deixando o calor atravessar o para-brisa, enquanto minha mão tremia. Então liguei o carro e dirigi. As crianças não perguntaram dessa vez. Estavam imersas em algum desenho animado. Esqueceram da França, da tia Sofia, dos primos e das sacolinhas de brinquedos que eu secretamente preparei para o reencontro. Dirigimos por um tempo. Autoestrada, estradas secundárias, sem direção. Meu celular começou a vibrar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois de novo. Não atendi. Ele também não. Não precisávamos. Já sabíamos o que diriam. Onde vocês estão? O que aconteceu? Está tudo bem? Cadê a bolsa? Não respondemos. Só continuamos dirigindo, a tela acendendo a cada poucos minutos, como um alarme pequeno. Eventualmente viramos para a casa deles. Foi quase automático, como se estivéssemos nos trilhos. Não falamos sobre isso, só sabíamos o que tinha que acontecer. Estacionei na garagem deles. A luz da varanda ainda estava acesa desde a noite anterior, mesmo sendo meio da tarde. Ele saiu primeiro, foi até o porta-malas. Eu segui. Não dissemos nada. Peguei o tapete, achei a chave, ainda no mesmo lugar de sempre, colada atrás de uma pedra falsa que meu pai comprou num catálogo que também vendia apitos para cervos e sapos movidos à energia solar. Ele abriu a porta da frente. Entramos. O ar cheirava a café velho e limpador de carpetes. Colocamos a bolsa vermelha logo na entrada do corredor. Não a abrimos, não a ajustamos, só a colocamos como uma bomba silenciosa que não precisava explodir para destruir tudo. Ele girou a maçaneta, trancou a porta atrás de nós. Voltamos para o carro, ainda sem palavras. Acho que ambos sentíamos que falar contaminaria algo. Mais tarde, naquele dia, depois que chegamos em casa, as crianças dormiram e a casa estava quieta. Atendi o telefone. Era minha mãe. A voz dela era clara, falsa,
como se fosse uma ligação sobre bolinhos. Querida, estávamos tão preocupados. Não sabíamos o que aconteceu. Vocês simplesmente sumiram. Não disse nada. Está tudo bem? Ainda nada. Cadê a bolsa? Deixei isso pairar por um segundo, então disse: deixamos na casa de vocês. Uma pausa. Se era tão importante, acrescentei, talvez devessem ter levado vocês mesmos. A voz dela não mudou, mas eu ouvi. O engasgo. Aquele lampejo de reconhecimento que dizia que ela sabia exatamente o que eu quis dizer e que eu sabia exatamente o que ela fez. Ela não disse nada, nem eu. E então eu disse: não vamos mais fazer isso. Não liguem de novo. Desliguei. Foi isso. Sem gritos, sem discurso final. Apenas uma linha traçada e uma porta fechada. E isso deveria ser o fim. Mas não foi. Ainda não. Eles apareceram numa quarta-feira. Sem aviso, sem mensagem. Só a campainha tocando como se fossem entregar bolinhos em vez de culpa. Eu sabia que eram eles antes mesmo de verificar. Há uma pressão que vem pela porta da frente, como um mau cheiro ou estática no ar, especialmente quando são pessoas que acham que não fizeram nada errado. Abri a porta só o suficiente para sair e fechei-a com firmeza atrás de mim. Meus pais estavam lá, como se não tivessem tentado explodir minha vida com um sorriso e uma bolsa. Minha mãe deu um sorriso forçado, daqueles que deveriam parecer quentes, mas não chegam aos olhos. Queríamos ver como vocês estavam, ela disse, como se estivéssemos num grupo de WhatsApp e eu tivesse perdido um convite para um café. Meu pai acrescentou: pensamos em esclarecer as coisas. Não disse nada, só cruzei os braços e esperei. Minha mãe hesitou, então disse: não sabíamos o quanto você tinha entendido. Aí estava, a confissão. Eles sabiam que eu sabia, só não sabiam o quanto eu estava disposta a acreditar. Inclinei a cabeça. A bolsa? Nenhum dos dois respondeu, o que já era resposta suficiente. Vocês colocaram no nosso carro, eu disse, com os netos de vocês no banco de trás. Minha mãe engoliu em seco. Não achamos que seria grande coisa. Não ia ser nada, meu pai disse, tentando manter a voz firme. Só algo para ajudar com as dívidas, só isso. Estávamos desesperados, minha mãe acrescentou. Você não quis ajudar. Lá estava de novo. A desculpa padrão, a defesa coringa. Você não quis ajudar. Como se a traição deles fosse uma consequência natural dos meus limites. Não gritei. Não chorei. Vocês não só me traíram, eu disse. Vocês colocaram nossas vidas em risco. Nenhum dos dois falou. Colocaram em risco sua filha, seu genro, seus netos. Meu pai mudou o peso de perna. Minha mãe piscou como se tentasse chorar, mas não conseguisse. Acabou, eu disse. Não liguem. Não venham aqui. Vocês não vão mais ver as crianças. Isso acabou. Ela abriu a boca. Já podia ouvir se formando. Você está sendo dramática. Ou talvez, você vai se acalmar. Em vez disso, ela só disse: você vai voltar atrás. Sempre volta. Virei, entrei e tranquei a porta. 3 dias depois, fui buscar as crianças na escola. Elas não estavam lá. Meu estômago despencou tão rápido que não conseguia falar. Só olhei para a professora como se ela tivesse dito que minha casa estava em chamas. Ah, elas já foram buscadas, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Seus pais disseram que você pediu. Não lembro de dirigir. Lembro de estar no carro, do som do motor, mas não lembro de nada no meio. Elas estavam na casa dos meus pais. Claro que estavam. Lá dentro, parecia que uma festa de aniversário tinha explodido. Brinquedos, doces, balões, um conjunto de Lego que custava mais que meu orçamento de mercado da semana. As crianças estavam radiantes, cheias de açúcar, agarrando coisas novas, rindo como se fosse a Disneylandia. Meus pais agiam como se tudo estivesse bem. Minha mãe cortava bolo. Meu pai estava no chão, montando algo que apitava. Era surreal, como entrar num universo paralelo onde eles eram os avós que se importavam mais em dar do que tomar. Só que não eram, e isso não era amor,
Era estratégia, suborno emocional, afeto armado. Eles nunca tinham mimado as crianças assim antes, nunca. Mas de repente, depois que os cortamos, de repente eram o Pai Natal com cartão de débito. Fiquei lá por um segundo, tentando lembrar como era dar o benefício da dúvida. Não consegui. Vamos embora, eu disse. As crianças reclamaram. Mas por quê? A vovó disse, vamos embora, agora. Elas não entenderam. Claro que não. Como poderiam? Estavam recebendo sim de pessoas que passaram a vida dizendo não. E elas gostavam disso. Era fácil gostar. Podemos ficar com os brinquedos? Uma delas perguntou, segurando um urso de pelúcia como se ele tivesse respostas. Hesitei por um segundo. Então disse, sim, porque tirar os brinquedos faria de mim a vilã. E eu não daria essa vitória aos meus pais. Enquanto saíamos, minha mãe chamou com uma voz cantada e suave. Eles vão voltar para nós. Sempre voltam. Ela disse como se fosse um fato, como uma promessa, como se ainda achasse que poderia ganhar. Naquela noite não esperei por um sinal mágico ou colapso emocional. Sentei na cama, olhei para João e disse, temos que ir embora. Ele não perguntou por quê. Não precisava. Quero eles longe das crianças. Não na escola, não no mercado, não na esquina, fingindo ser inofensivos. Ele assentiu lentamente, como se já estivesse meio caminho andado para o mesmo lugar. Você mencionou o Algarve antes, eu disse. Sua empresa tem um escritório lá. Seus pais moram lá. Eu não estava pronta antes. Agora estou. Ele assentiu de novo. A transferência ainda está na mesa. Bom, eu disse. Vamos aceitar. Sem drama, sem hesitação. Só a decisão quieta de queimar a ponte e nunca olhar para trás. Eu não precisava de vingança. Precisava de distância e de um recomeço limpo onde eles não pudessem nos alcançar. Meses depois, estávamos no Algarve. As colinas eram lindas. O ar cheirava a pinho e recomeços. As crianças estavam em escolas novas. Os pais de João, calorosos, pé no chão, sem dramas, moravam a 20 minutos e realmente queriam ajudar. Não contamos a ninguém para onde fomos. Bloqueamos números. Sumimos. Não de forma dramática, como quem foge para se encontrar, de forma que merecíamos paz. Um dia, meu celular tocou, número desconhecido. Deixei ir para o correio de voz. Mais tarde, ouvi. Era uma prima que eu mal falava. Oi, sua mãe disse que não sabe onde você está. Está muito chateada. Disse que você cortou o contato. Não sei o que está acontecendo, mas família é importante. Apaguei a mensagem. Não liguei de volta. Não expliquei, porque àquela altura a única coisa que importava era: estávamos seguros, estávamos livres, não sumimos, escapamos. Cerca de 6 meses depois, novo lugar, nova escola, novas rotinas, eu quase me acostumei a não checar o celular com medo. O silêncio ainda não era confortável, mas já não era aterrorizante. Só calmo. Então recebi um e-mail da Sofia. Assunto: emergência. Por favor, leia. Fiquei olhando por um tempo. Pensei em apagar sem ler. Pensei em marcar como spam. Em vez disso, abri. Era longo, frenético, mal pontuado. O resumo? Nossos pais foram presos de novo. Desta vez, não por serem estúpidos, embora isso ainda fosse parte, mas por realmente fazerem o que quase nos fizeram ser presos. Tentaram passar algo pela fronteira sozinhos, sem intermediários, sem bodes expiatórios familiares, só um porta-malas cheio de produto e 2 pessoas na casa dos 60 que ainda achavam que regras eram sugestões. Foram pegos, claro. O e-mail terminava com um apelo. Eles precisam de ajuda, precisam de dinheiro para um advogado. Isso é sério. Você tem que deixar o passado de lado e aparecer. Você é família. Li essa linha 3 vezes. Então cliquei em responder. Tudo o que escrevi foi: eu apareci uma vez. Não vou aparecer de novo. E era verdade. Não ouvi mais nada por um tempo. Não precisava. Mas eventualmente as notícias chegaram, como sempre chegam. Primos falam, árvores genealógicas têm podridão, mas as raízes são profundas.
Eles foram acusados de posse com intenção de distribuir e tentativa de cruzar uma fronteira internacional com substâncias controladas. Alguns quilos o suficiente para a intenção, não o suficiente para manchetes. Aceitaram um acordo, 4 anos cada um. Não transformador, mas também não insignificante. Tempo suficiente para refletir sobre o que fizeram, se fossem capazes disso. O que honestamente duvido. A parte de mim que costumava recuar quando falavam em segundas chances está quieta agora. Temos uma vida aqui. Não é perfeita, mas é nossa. As crianças riem mais, João dorme melhor, e eu não preciso traduzir culpa em silêncio há muito tempo. Quanto ao resto, não me arrependo do limite, nem por um segundo. Mas me diz, fui longe demais ou não fui longe o suficiente? Deixe nos comentários. E se é novo por aqui, clique em inscrever-se.